E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer aqui um review de uma das Bíblias que tem assim a capacidade de ser escolhida como a melhor Bíblia de estudo que nós temos. Posteriormente, eu vou fazer um vídeo em comparação ela com a NAA de estudo e depois vou fazer uma comparação entre ela e a Bíblia de estudo Thomas Nelson. E vocês vão entender por que eu faço essa afirmação de que a Bíblia de Estudo NVT talvez seja a melhor Bíblia de Estudo que nós temos no Brasil, né? Primeiramente, ela é uma Bíblia grande, né? A gente sabe que essas Bíblias que são de estudo, elas geralmente não são muito portáveis, né, para você levar e tudo. Mas a Bíblia de Estudo NVT, devido à diagramação dela, o tamanho da letra e tudo, ela se torna uma Bíblia que é boa de levar. É uma Bíbliazinha um pouco grossa e tudo, mas ela não é uma Bíblia que é difícil de você manusear, no sentido de que o volume dela dificulta o manuseio, como a Bíblia de Thomas Nelson, por exemplo, que se esparrama toda na mão da gente quando a gente abre, né? Por exemplo, essa capa da NVT, ela é uma capa que ela tem uma certa rigidez. Então, ela lhe ajuda você a abrir a Bíblia e ela ficar como uma bandeja na mão, né? Se você abrir a Bíblia Thomas Nelson, você vai ver que ela se esparrama para baixo, dificultando que ela seja uma Bíblia de fácil manuseio. Já a NVT, você consegue abrir, e ficar com ela como se fosse uma bandeja na mão. Isso aqui é o ideal para uma Bíblia que não seja capa dura, porque a Bíblia também capa dura, ela dificulta esse passar das páginas assim, ó. Por quê? Porque você não pode fazer esse movimento de dobrar a capa para ir passando as páginas, né? Então, assim, a capa dura, claro, ela fica uma bandeja na mão, mas ela tem a desvantagem de não ter nenhuma flexibilidade para você passar as páginas assim, ó. Já quando você tem um material que é intermediário, onde ele tem uma certa consistência e ao mesmo tempo não é totalmente rígido como a capa dura, então é o material ideal, porque você consegue ter a Bíblia aberta com uma bandeja na mão, né? E ao mesmo tempo você consegue ter a flexibilidade para o passar das páginas, tá certo? No review da NAA, eu expliquei para vocês como é que a gente sabe que uma Bíblia de estudo é boa, né? Assim, um dos critérios, né? E aí um dos critérios que a gente citou é justamente o quê? Quem são os autores das notas? Porque se os autores das notas são especialistas naqueles livros, são reconhecidamente especialistas naqueles livros, então você terá boas notas de estudo, né? E aqui na NVT é inquestionável que aqueles que escreveram as suas notas são especialistas nos livros, né? Por quê? Porque o nome dos autores que tem aqui são nomes bastante conhecidos. Alguns no Brasil, né? Quem tem aí um conhecimento dos teólogos que nós lemos aqui no Brasil, você vai ver que encontra alguns nomes aqui. E outros, apesar de serem excelentes teólogos, mas infelizmente o Brasil ainda não chegou nesses teólogos para publicar livros deles, né? Como eu tenho muito livro em inglês e espanhol, então conheço muitos teólogos que o Brasil ainda não chegou, né? Mas que são muito conhecidos lá fora, né? E aí eu sei mais ou menos aqui alguns nomes que a gente às vezes não conhece no Brasil, mas que eu sei que a reputação deles lá fora é uma reputação respeitável no sentido do estudo teológico, né? Então, por exemplo, você tem aqui os revisores, os editores, né? E os colaboradores acadêmicos. E aqui, diferente da NAA, que não trouxe quem escreveu as notas de cada livro, né? Aqui na Bíblia de Estudo NVT você tem, ó, de Gênesis, tá vendo? Alan Ross, que é um conhecidíssimo autor, é, assim, de textos do Pentateuco, né? Você tem Êxodo, John Oswald, também muito conhecido. Levítico, William Williams, também escreveu comentários das maiores, vamos dizer assim, dos melhores comentários que nós temos hoje, que infelizmente nós não temos traduzidos, né? O William Williams tem alguns deles escritos, principalmente no Antigo Testamento, né?
Aí você tem o Eugene Merrill, que a gente conhece, né, por Eugene Merrill aqui, né, que tem, por exemplo, História de Israel e é um grande conhecedor dos livros do Antigo Testamento, né, um grande autor, né, em assuntos do Antigo Testamento, em arqueologia, em povos antigos e por aí vai, né. Você tem o Victor Hamilton, que é conhecido aqui, por exemplo, com aquele. É, é uma espécie de comentário do Pentateuco, da CPAD, e que ele foi continuado nos livros proféticos, nos livros poéticos, nos livros históricos, ele foi continuado pela cultura cristã, né? E o Victor Hamilton, ele faz o do Pentateuco, já os dos históricos e proféticos já são outros autores, né? Mas ele é conhecido aqui, ele é um estudioso do Antigo Testamento, né? Bastante conhecido. Richard Peterson também, é muito conhecido. Gary Smith também é um dos autores assim que tem livros. Ele tem um livro sobre, se eu não me engano, a ressurreição, que é um livro que ficou bastante conhecido e é um grande teólogo, né? Você tem o William Van Gemelen, que também escreve bastante sobre profetas, escreveu também bastante sobre. Ele escreveu sobre o pacto, escreveu. Tem alguns livros dele da cultura cristã, acho que uns dois, talvez, mas ele tem muitos livros em inglês que não tem em português. O Trempen Logman, que é um reconhecido autor que tem vamos dizer assim, um foco muito grande nos livros de provérbios, cantares, livros poéticos, digamos assim, né? O Tremper Longman, apesar de ser um conhecedor do Antigo Testamento, assim, um estudioso que se destaca no Antigo Testamento, né? Ele tem se destacado ainda mais nos livros poéticos, mas ele tem livros sobre Gênesis, sobre Levítico, nessas coleções, que são coleções dos melhores comentários que nós temos no mundo, digamos assim, e que infelizmente nós não temos em português. O Tremper Longman, ele sempre está escrevendo 2 volumes desses comentários que são os mais conhecidos, né? Além do mais, ele tem trabalhos em enciclopédias, dicionários. Inclusive, nós temos um dicionário recente da CPAD, Dicionário Bíblico Baker, que é dele, né? Tem também um dicionário que foi lançado recentemente sobre palavras gregas e tal, e não temos em português, mas é um dicionário aí que ele também organizou, né? Então temos vários conhecidos. Ian Duguid, que é conhecido nos livros da cultura cristã, alguns livros da cultura cristã, né? Eugene Carpenter, esse cara aqui, ele se eu não me engano, é um metodista e ele já organizou um comentário, eu acho que Asbury, da Bíblia, e não existe em português. Eu tenho esse comentário em inglês. Ele é o organizador desse comentário, então também não é qualquer pessoa, é um cara muito conhecido, muito capacitado. Andrew Hill, nós conhecemos ele por aquele livro, se eu não me engano, é Panorama do Antigo Testamento, é alguma coisa assim, capa preta, e ele vai fazer um apanhado ali sobre o Antigo Testamento, livro muito bom também, né? Aqui já no Novo Testamento nós temos o Scott McKnight, que é muito conhecido entre nós, deveria ser mais, né? O Scott McKnight é um grande estudioso da Bíblia e também já escreveu vários comentários, já organizou comentários da Bíblia, né? E é um teólogo assim de mão cheia. Marcos aqui é o Robert Stein, que é aquele que a Vida Nova lançou o comentário de Marcos há pouco tempo, um volume aí de mais de 1000 páginas, pois as notas aqui de Marcos é justamente desse próprio autor, tá certo? O Mark Strauss também é um conhecido estudioso dos evangelhos. Ele tem um livraço, que eu tenho ele em inglês, que é sobre os evangelhos, um livro aí de mais de 600 páginas, ilustrado, capa dura, com folha couché,
com todas as informações assim teológicas e históricas, como ler os evangelhos, qual é a relação entre os evangelhos, e falando de cada um deles e das teorias e tudo. Então, um grande estudioso dos evangelhos. Gary Burge também, aqui em João, bastante conhecido. Aqui ele tem, se eu não me engano, 2 livrinhos da CPAD, na parte histórico-cultural. Não sei nem se esses livrinhos ainda vendem. Não lembro de outros livros dele em português, mas ele tem vários livros em inglês. Um deles eu tenho que é Antiguidade, né? Em inglês. É um livro que vai tratar a respeito dos tempos do Novo Testamento, né? Um livro riquíssimo de ilustrações, de mapas e de dados históricos. Então, o Gary Burge é o autor desse livro, muito conhecido. Você tem aqui o Allison Trites, talvez muitos não conheçam, mas também é um grande estudioso do Novo Testamento, especialista no livro de Atos. Mas aqui, Romanos, nós conhecemos o Douglas Moo, né? Bastante conhecido entre nós. Ele escreve o livro de Romanos e escreve também o livro de Colossenses. Nós temos também o Ralph Martin, que está aqui em 2 Coríntios, muito, muito conhecido. A gente tem um livrinho dele da Vida Nova, se eu não me engano, que é sobre adoração no cristianismo antigo, alguma coisa assim. Mas é um grande estudioso do Novo Testamento, um grande estudioso mesmo, um cara que tem uma vasta experiência, né, em escrever livros teológicos do Novo Testamento, tá certo? Gene Green, a gente também conhece. O Hebreus aqui é o George Guthrie, que é aquele que tem uma teologia sistemática na editora Cultura Cristã, capa amarela com azul, tem mais de 1000 páginas essa teologia sistemática. É um especialista em Hebreus, né? Tem um livro dele muito bom sobre Hebreus, que é de uma coleção, inclusive o de Romanos lá é Douglas Moo, mas não existe em português, só existe em inglês. Você tem outro conhecido aqui, Douglas Moo de novo, em 1º e 2 Pedro e Judas. Você tem as cartas de João, de Philip Comfort, que é aquele que tem um livrinho sobre as origens da Bíblia, conhecido aqui na CPAD. É um livro que fala sobre essa parte de como o Novo Testamento surgiu e tal, essa coisa toda, né? E aí você tem aqui artigos, né, do Tremper Longman, Daniel Brock, Eugene Carpenter. Você tem vários aqui artigos, né? Então, assim, as notas verdadeiramente são escritas por grandes especialistas, tá? Aqui nessa Bíblia você tem não só as notas, mas você tem muitas tabelas, você tem esses quadros que são chamados de temas e perfis. Tema é quando ele é a respeito de um assunto, perfil é quando ele é a respeito de uma pessoa. São muito esclarecedores, são estudos mais profundos a respeito de algum tema que está sendo dito no texto. Então, sexualidade humana, né? Então, aqui ele falando justamente no texto de Gênesis, da criação, né? Você tem quadros, além das notas, você tem esses quadros, né, que nós vimos também que a NAA tem, e eu vou já dizer qual é a vantagem que nós temos aqui na NVT. A NVT também tem esses mapas nas notas, que nós vimos que na NAA também tem vários. Aqui é perfil, porque é Adão, e aqui é tema, porque é um tema, não é uma pessoa, então um pecado original. Você tem esse quadro. Então, você tem muitos desses quadros e temas, você tem muitas notas, né, muitas notas mesmo. Você tem gráficos, olha só, a arca, né? Esses gráficos são espetaculares, apesar de a Bíblia ser monocromática, ela ser preto e branco, mas os mapas, os quadros, os desenhos, as ilustrações são muito nítidas, né? O traço é muito, muito fino, muito detalhado. Olha, os pães e a mesa da proposição, o propiciatório com a arca, né? Então você tem aqui a planta baixa do tabernáculo. Então, assim, são desenhos agradáveis e muito nítidos. Você não perde nada por eles serem preto e branco. É claro que você pode comparar com colorido e tal, mas são mapas, desenhos, gráficos que têm um traço muito delicado e muito fino, onde você consegue ver, inclusive, os relevos e tal, né? Veja só como você enxerga aqui, ó.
Você consegue enxergar os relevos, você consegue enxergar os traços, os nomes, tudo. Ele tem um espectro muito é, 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 muito abrangente, né, da cor do cinza e do branco, cinza, preto, né, digamos assim. Tem um espectro muito abrangente, então consegue fazer detalhes muito grandes nesses gráficos, tá certo? Então, assim, com relação aos auxílios, as referências cruzadas delas são excelentes, são abundantes, é um banco de referências cruzada muito boa, tá? Já falamos da qualidade das notas pelos autores, né, que são também muito boas, né? Eu não marquei nada como eu fiz na NAA, mostrando casos específicos, porque eu acho que a grande vantagem da NVT aqui não é a questão de gráficos e tal, mas é algo que eu vou falar daqui a pouco. Então você tem a introdução aos livros, uma introdução muito boa. Você tem, às vezes, essas notas marginais aqui, que inclusive indicam bibliografias para você, olha só, para você ir buscar, tá vendo? Para você ir buscar informações mais aprofundadas, né? Nessas margens aqui você tem essas indicações, né? E outras informações, ó, aqui você tem uma espécie de linha do tempo cronológica, ó, de Esdras, né? Depois você tem aqui uma citação, né, do Ivers, né, fazendo uma grande obra, então é a respeito de Esdras, então ele trouxe a citação desse livro, tá certo? Trouxe a citação de outro livro aqui, né? E aqui ele traz leituras adicionais recomendadas. Aí você vê aqui os quadros, ó, aqui de perfil, né? Quadros de perfis, você vê mapas, você vê temas, né? Então ela é repleta disso. É uma Bíblia que traz recursos de informações históricos, contextuais e teológicos, né? Muito forte mesmo. Ela veio realmente para ser aí entre o top das Bíblias de estudo do Brasil. E para mim ela tem um diferencial que a coloca realmente ali, talvez em primeiro lugar. E eu vou já falar sobre esse diferencial, tá certo? Então, você tem algo nessa Bíblia que eu achei sensacional, que é a concordância dela. Por que a concordância dela eu achei sensacional? O que é que tem de diferente? A concordância dela é uma concordância, talvez, como a concordância da Almeida, revista e corrigida, né? Aquela concordância padrão que é muito boa, que tem muitas entradas, né? E o que eu achei interessante é que ele fez um dicionário na concordância. Como é que ele fez isso? Ou seja, cada entrada na concordância, ele define essa entrada. Então, por exemplo, a entrada absolver, em vez de ele colocar só absolver e colocar os versículos, ele colocou a definição de absolver. Ó, livrar do castigo decorrente de uma ação culpável. Tá vendo? Com sentido teológico, né? Justificar diante de Deus. Então, ele aproveitou a concordância e cada item da concordância ele definiu. Então, virou um dicionário / concordância. Isso eu achei espetacular. Realmente espetacular. Então, ele transformou a concordância em um dicionário também, né? Então, você tem esse dicionário concordância. Depois da última folha da concordância, você tem algumas páginas para anotações. E aqui você tem mapas, né, coloridos, num papel mais grosso, né, mapas bem detalhados, mapas que geralmente eu não vejo em outras Bíblias. Estão aqui esses mapas que coloridos e com muitos dados, né, para você, vamos dizer assim, poder enxergar e conhecer melhor a história de Israel, conhecer melhor a geografia, os lugares, né? Alguns movimentos importantes na história, você vai encontrar aqui. A única coisa que eu colocaria aqui que não, vamos dizer assim, que faltou, né? Foi aquele índice de mapas, né? Você vê que o mapa aqui ele não tem divisão de A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5 para você localizar uma cidade, algo assim. Por exemplo, você vê uma cidade no Antigo Testamento lá, você quer saber onde é que ela está no mapa. Em qual mapa você vai procurar, tá certo? E em qual espaço do mapa você vai ver. Então, geralmente os mapas são endereçados com letras e números
E no índice de mapas tem A4. Então você vai no A e desce até o número 4 e vai estar nessa região. Aí você acha essa cidade. Aqui ele não tem, mas tudo bem. Frente ao que ela tem, isso não é nada. E o que é que ela tem? Eu vou mostrar aqui para vocês agora algo que eu digo que, para Bíblias de estudo, para mim, é um dos itens mais importantes que poderia ter, né, numa Bíblia de estudo, que é o quê? Isso aqui, ó. Índice de assuntos dos materiais de estudo. Isso aqui é o que eu chamo de índice temático. O que é um índice temático? Eu vou explicar o que é um índice temático falando de outra forma. Falando a respeito do uso da Bíblia, tá? Geralmente, você tem duas formas de usar uma Bíblia de estudo. Como é a primeira forma? A primeira forma é, você tem um versículo que você quer entender melhor. Então você abre nesse versículo e vai na nota e tenta entender melhor. Se lá na nota está explicando e tal, você vai entender melhor. Então, você tem um versículo e você vai na nota para entender melhor esse versículo, tá? Qual é o outro uso da Bíblia de estudo? O outro uso da Bíblia de estudo é você tem uma Bíblia de estudo e você quer saber a respeito de um determinado tema. Então, eu quero saber o que é que a Bíblia diz a respeito de perdão, tá certo? Aí o que acontece? O que é que adianta eu ter uma Bíblia de estudo de 2.000, 5.000, 20.000 páginas se eu não sei onde é que eu vou atrás nas notas dela, onde é que eu acho a nota sobre perdão, a nota mais abrangente sobre perdão ou as notas que falam sobre perdão? Então, assim, se a Bíblia de estudo ela não me traz um índice dos assuntos tratados na nota, eu não tenho como achar. Então, vamos supor, eu quero estudar sobre arrependimento, tá? Então, eu tenho a melhor Bíblia de estudo do mundo, mas ela não tem um índice de assuntos das notas. Aonde é que eu vou atrás nessa Bíblia de estudo para achar o estudo que ela tem sobre arrependimento, a nota ou as notas que ela tem sobre arrependimento? Eu não sei. Eu não sei. Se eu for atrás disso, eu tenho que ir em outro livro que me diga onde estão os principais versículos sobre arrependimento, para eu abrir essa Bíblia nesses principais versículos, sejam eles 8, 10, 5, mas eu vou ter que abrir cada um deles e olhar para as notas para ver se aquelas notas estão tratando sobre arrependimento ou não. E olhe lá, pode ser que a nota de arrependimento nem esteja nos versículos que são os principais. Às vezes estão lá num versículo no Antigo Testamento, onde o arrependimento tem um caráter diferente no Novo Testamento, digamos assim, né? Em termos de vínculo diretamente com a questão da salvação, do perdão e tudo. Então, é difícil você aproveitar a sua Bíblia de estudo quando você está buscando um tema, se essa Bíblia de estudo não tem um índice temático. Quando você tem um versículo que você quer entender, qualquer Bíblia de estudo vai ser excelente. E você abre no versículo e simplesmente vai na nota e entende melhor o assunto. Ótimo, isso aí é ótimo. Agora, quando eu tenho um assunto que eu quero saber o que é que a Bíblia diz sobre ele, então, se eu não tenho um índice temático, então, acabou. Isso pode ser a melhor Bíblia, ela vai me deixar na mão. Porém, a Bíblia de estudo do NVT, diferente, por exemplo, da NAA, depois eu vou fazer um vídeo comparando, né? Mas, diferente da NAA, a Bíblia de estudo do NVT, ela tem uma nota, ela tem um índice de temas. Então, aqui são os temas, né, que são tratados nas notas de estudo, não é nos versículos. Então, aqui, se eu quero saber sobre perdão, eu venho nesse índice, vou lá na letra P, né, e vou procurar perdão. Vamos lá, perdão. Vamos lá, Paulo, Pedro... Perdão, olha aqui, ó. Aqui o perdão tem acesso universal ao perdão. Vá lá em Romanos, leia a nota do 3, 29 e 30.
Amor leal e perdão, leia Êxodo 34. Perdão e arrependimento, você tem o tema na página 327, você tem outro tema na página 629, você tem outro tema na página 740. Perdão e batismo, perdão e autoridade de Jesus, perdão e cristãos e perdão. Então, você tem o tema e os subtemas, perdão e pecado, você tem o tema e os subtemas para você procurar esse assunto nas notas e ali estudar. Ou seja, você pode usar essa Bíblia para estudar temas importantes que você está buscando saber melhor. Então, se você está buscando saber sobre arrependimento, justificação, salvação, perdão, você vai simplesmente nesse índice e acha a nota ou as notas que falam a respeito desse assunto. Aí é você só abrir lá na nota e você vai ver a nota falando sobre o assunto. Então, uma Bíblia de estudo, por maior que ela seja, por melhor que ela seja, seja ela escrita pelos os maiores teólogos que nós temos no mundo, se ela não tem um índice dos temas das notas, então ela me deixa na mão, vamos dizer assim, nos momentos em que eu mais preciso dela. Porque eu vou querer saber sobre um determinado assunto e não tenho como saber onde esse assunto está sendo tratado nas notas. Eu tenho, talvez, como saber aonde possivelmente nos versículos ela possa... O texto dos versículos tratam sobre esse assunto e aí procurar nesses versículos para ver se as notas estão esclarecendo e trazendo um estudo mais abrangente. Então, assim, quando a Bíblia não tem esse índice temático, esse índice de assuntos, é muito, assim, é você perder 50% da Bíblia. Vamos lá, a NAA, que eu fiz um review no vídeo passado, né? Eu não falei sobre os contras dela, né? Eu disse que era uma boa Bíblia e tal. Mas na comparação com a NVT, eu vou falar, mas eu vou adiantar aqui. A NAA, ela não tem um índice temático. É uma excelente Bíblia, ela tem as notas dela são muito boas, ela tem quadros, mas... Por exemplo, esse quadro aqui, ó, 5 controvérsias em Marcos, né? Se eu quisesse achar esse quadro aqui, eu não tinha como achar, não tem índice desse assunto, tá? Você tem um quadro aqui, por exemplo, sobre... Eu até mostrei no review dela. Você tem um quadro sobre os dons do Espírito, uma comparação dos dons do Espírito. Na verdade, uma catalogação dos dons do Espírito, tá? Eu não tenho como achar esse quadro a partir de lugar nenhum, a não ser folheando a Bíblia e sabendo que ele existe. Eu não tenho um índice dizendo que ele existe. Eu não tenho, por exemplo, um índice me mostrando onde é que eu vou achar uma nota que fale melhor sobre arrependimento, que faça aquele panorama geral sobre arrependimento na Bíblia. Eu não tenho esse índice, eu tenho a nota. Eu tenho essa nota. 1, 2 notas que vão abranger o assunto arrependimento. Mas eu não tenho como achar essa nota. Por quê? Porque ela não tem um índice temático. Ela tem uma concordância, né? Assim, a trabalheira que eu vou ter, se eu quisesse saber alguma coisa disso, por exemplo, vamos pegar santo. Eu tenho algum estudo de nota falando sobre santo? Eu tenho os textos aqui na concordância. Mas qual é a nota que fala sobre santo ou santidade? Vamos para a santidade. Santidade é antes, né? Santidade, está aqui. Então onde é que fala sobre santidade? Eu não sei. Uma tentativa que eu posso fazer é ler todos e ir atrás de todos esses aqui e olhar nas notas, ver se tem algum estudo sobre santidade. E olha, eu posso estar olhando esses aqui, como a concordância ela não é exaustiva, pode ser que esteja em outros versículos que não estão na concordância. Então, veja como eu perco 50% do uso da minha Bíblia. Ou mais, porque, na minha opinião, a gente vai à Bíblia muito mais em busca de temas, de saber mais sobre temas, né, do que querer saber o que um versículo diz melhor, entendeu? Então, você perde aí metade da Bíblia de Estudo. Já a NVT, com esse índice maravilhoso de temas, um índice temático, você vai achar qualquer tema nele, tá certo? Quando eu fiz o review da Bíblia de Estudo Pentecostal, eu disse, a Bíblia de Estudo Pentecostal é uma das melhores que tem, porque ela tem um índice temático maravilhoso. Está aqui, ó, índice temático geral. Ó. Quer saber sobre amor? Vai aqui, ó. Todas as notas referentes a essas referências aqui,
elas estão falando sobre amor. Apostasia vai nesses aqui, ó. Todas as notas que tem nessas referências aqui, essas notas estão falando sobre a apostasia. Veja, é o índice onde o assunto é tratado não no versículo, mas na nota, tá? Claro que o versículo tem a ver com a apostasia, mas a nota ela aprofunda o estudo sobre aquele versículo e está falando sobre a apostasia. Então, quando você vai aqui sobre casamento, aí eu vou aqui em todos esses versículos, as notas estão tratando sobre casamento. Então, arrependimento, olha só. Então, olha o estudo que eu posso fazer do tema. Quando eu tenho algum tema, quando eu quero saber sobre algum tema, eu venho nesse índice e vou ter um conjunto de notas, 10, 15 notas que falam sobre esse tema. E quando eu leio essas 10, 15 notas, eu fico bem mais entendido a respeito desse tema, esclarecido a respeito desse tema. Se essa Bíblia não tem um índice desse, como é que eu vou achar? Ah, eu queria saber mais sobre casamento. E aí, como é que tu vai achar se não tem um índice dos temas? Entende como a Bíblia perde muito quando ela não tem um índice temático? E como ela fica riquíssima quando ela tem um índice temático? E o índice temático da NVT ele é muito maior do que o da Pentecostal, né? Mas, assim, na minha opinião, o da Pentecostal ainda é mais certeiro, porque ele condensa. Você viu ali que tem várias referências, por exemplo, se você pegar aqui, ó, uma referência, dentro desse tema, né? Lá você tem um tema e tem várias referências condensadas. Então, talvez ele seja maior em termos de folhas, páginas. Mas se a Bíblia Pentecostal abrisse e subclassificasse do jeito que ele subclassifica aqui, talvez ela ficasse até do mesmo tamanho. E com relação a esse índice, ele faz com que a Bíblia seja verdadeiramente 100% utilizável para as suas dúvidas e dificuldades. Porque quando você quer saber do índice de um versículo, você abre lá e lê o versículo, ok, ficou esclarecido o versículo. Mas também quando você quer saber de um tema, você vem aqui e abre, né? E acha o tema e vai abrir os versículos para ver as notas e ver o que as notas dizem, tá certo? Um outro adicional que ela tem aqui é uma espécie de dicionário de principais palavras em grego e hebraico, né, com definição e mostrando quais são os versos onde essa palavra é usada. Isso aqui realmente tem assim o seu valor, né? Se são palavras que têm tem um peso teológico, tem um peso de esclarecimento. Aqui ele vai falar um pouco por que foram selecionadas essas palavras, né? Ó. Então, é um glossário aqui, um dicionário, né, que realmente adiciona um valor, né, a essa Bíblia. Aqui você tem o plano de leitura, tá certo? Esses são os auxílios, tá bom? Depois você tem aqui um artigo, né? Introdução ao período posterior dos apóstolos. Esse daqui é um artigo com uma linha do tempo, né? Então, é uma Bíblia muito rica. É uma Bíblia que lhe dá a possibilidade de ser assim uma biblioteca debaixo do braço, né? Ó, você tem aqui introdução a Gênesis, introdução ao Pentateuco, arqueologia e fontes. Então você tem aqui diversos auxílios e diversas como é que eu posso dizer? Não só auxílios, como também notas não, textos, né? Artigos, né? Artigos que lhe dão um entendimento maior a respeito dos assuntos que ele trata, né? Você tem um índice de artigos, tá certo? E aqui você tem essa forma aqui, o guia, né, dos recursos, né, mostrando cada um dos recursos, mostrando cada um deles aqui. Quando você lê isso aqui, você usa de forma mais plena a sua Bíblia, tá certo? Notas de estudo, notas temáticas, sistema de estudo de palavras, que é aquela que eu falei que tem um glossário, né? Passagens paralelas, que é aqui a referência, perfis pessoais, aquele que eu falei, né? A diferença daqueles quadros que existem, né? Quadros, mapas, por exemplo, esse quadro aqui você vai achar lá no índice de temas. Você acha lá, entendeu? Já em outras Bíblias que não tem, você não vai achar. Bíblias como a NAA, por exemplo, né? Então,
Bíblia NVT, né? Por causa desses recursos, se torna aí uma das Bíblias que está na possibilidade de ser a top 1. Top 1. Ah, e a Bíblia Thomas Nelson. Vou fazer o review dela. O próximo vídeo vai ser um review da Bíblia Thomas Nelson. E você vai ver que a Bíblia Thomas Nelson, infelizmente, não tem um índice de temas. Então, ela tem uma riqueza de estudos, é colorida e tal. Mas se eu quero achar alguma coisa sobre perdão, eu fico na mão com a Bíblia Thomas Nelson. Com a Bíblia NVT, eu acho. Com a Bíblia Pentecostal, eu acho. É aquela questão, é como se você tivesse uma teologia sistemática de 5.000 páginas e não tivesse um índice remissivo. Não tivesse um índice remissivo para você achar onde é que estão os assuntos lá atrás. Sabe quando você pega uma teologia sistemática? Vou pegar aqui uma. Você pega um livro de doutrina, como esse daqui, ó, você tem um índice remissivo. Aqui ele está em inglês, né? Salvação, adoção. Vai lá, esse livro aqui é uma coleção de 3 livros, então ele diz, ó, vai no livro 2, página 219, você vai achar sobre adoção. Aí eu vou lá no livro 2, pego a página 219 e vou achar sobre adoção. Isso aqui é um índice remissivo. Quando você quer achar um assunto e estudar sobre ele. Quando a Bíblia não tem esse índice, que é o equivalente ao índice temático, né? O índice remissivo do livro é o equivalente ao índice temático da Bíblia. Quando você não tem um índice temático, você não tem como fazer isso. Você está cheio de informação, mas você não tem... Cheio de informação na Bíblia, mas você não tem como acessar na hora que você quer essa informação. Ah, essa Bíblia... Tu acha que essa Bíblia... Vamos supor a Bíblia Thomas Nelson. Você acha que a Bíblia Thomas Nelson tem uma nota que fale sobre perdão? Eu digo, é óbvio que ela deve ter essa nota. Agora, onde é que ela está para eu estudar? Não sei. Nem tenho como achar. Ou seja, só se eu criar esse índice, porque ele não existe e eu não tenho como achar. Agora, um dia, quando eu estiver lendo essa Bíblia, de repente eu olhar a nota, pode ser que eu veja essa nota sobre perdão. O que é que adianta? Eu estava precisando naquele momento. Então, o índice de assuntos, o índice temático das notas é algo para uma Bíblia de estudo, na minha opinião, é algo imprescindível, não pode ficar de fora, é algo que tem que ter, tá certo? Então é por isso que a Bíblia de estudo NVT, para mim, ela é uma das melhores Bíblias de estudo, talvez a melhor que nós temos. A Bíblia de estudo para aplicação pessoal, ela tem também um índice temático maravilhoso, mas ela não tem uma concordância. Então ela perde ponto nisso. Essa daqui tem concordância. A concordância eles transformaram em dicionário também, quando eles definiram cada item. Ainda tem um índice temático, tem um glossário de principais palavras do grego e do hebraico. E os seus colaboradores são reconhecidamente especialistas nos livros que eles tratam. Então realmente é uma Bíblia que sai na frente por causa desses recursos, né? Principalmente o índice temático. E sai na frente, inclusive, diante de Bíblias que a gente tem assim como as melhores, como a NAA e a Thomas Nelson. A NAA e a Thomas Nelson, se tivessem índice temático, a gente ia ter uma briga muito boa aqui, porque a gente ia ter que analisar o conteúdo das notas para saber qual delas tem a maior quantidade de conteúdo e de qualidade desse conteúdo. Aí sim ia ser uma briga boa. Mas se a NVT tem um índice temático das notas e as outras duas não tem, então as outras duas elas só podem ser usadas 50%. Essa daqui pode ser usada 100%. Então é por isso que ela se torna, assim, talvez a melhor Bíblia de estudo que a gente tem. Entendeu? Então, gente, era isso que eu queria fazer, esse review da NVT. A minha única questão com a NVT é a tradução. Eu não consigo sair das Almeidas. Né? Se tivesse uma Bíblia de estudo Almeida, se a NVT fosse Almeida, aí pronto, aí para mim já seria... Mas é uma opinião particular, porque a questão da tradução é bem particular. Mas para mim seria a minha Bíblia de estar debaixo do braço diariamente. Né? Eu só não ando com ela diariamente, porque eu ainda sou muito apegado às traduções Almeida, e eu não consigo, assim, ficar com a NVT nem NVI. Né? Apesar de eu ter as Bíblias para ali consultar as notas de forma mais rápida, mas a minha linguagem bíblica mesmo são as Almeidas. Né? Mas, enfim, é uma tradução respeitada, é uma tradução boa. Né? E os especialistas em tradução e
e que o digam, né? Ela não perde nem um pouco para a NVI, nem para as outras traduções. É uma questão particular minha, que amo as Almeidas, né? Mas, enfim, Bíblia de Estudo em NVT vale a pena. Provavelmente a melhor Bíblia de Estudo que nós temos no Brasil.